Seja bem-vindo ao nosso guia de tanques do Final Fantasy XIV. Aqui você irá aprender as principais habilidades e como fazer a rotação durante as suas trials, dungeons e qualquer outro dungeon. O Final Fantasy XIV possui 4 classes para tanques, sendo elas Marauder, Gladiator, Dark Knight e Gunbreaker. Marauder e Gladiator fazem parte da expansão base, a Real Reborn. A Dark Knight faz parte da DLC Heavensward e Gunbreaker faz parte da Shadowbringers. Marauder é uma classe que começa e inicia no Missa. Sua taxa de sobrevivência é bem alta devido ao kit de skills que possui grande roubo de vida. Após o nível 30, seu cristal dá upgrade e a classe passa a ser chamada de Warrior. O Gladiator é uma classe que começa em Uldar e é o tanque que tem mais skills de defesa. Ao virar Paladin, você terá mais 2 habilidades extras para defesa. Uma que divide o dano e a outra que aumenta sua defesa. Também é a classe que mais demora para ter pulo de investida, mas vamos falar disso mais tarde. A Dark Knight chega com a DLC Heavensward, no nível 50. Mas convenhamos que a parte mais difícil é chegar em Ishgard, porque olha, tem história, viu? Essa classe é mais focada em habilidades que dão escudo e é a segunda classe tanque que dá mais dano. Gunbreaker é uma classe que vem na expansão Shadowbringers, e você pode desbloqueá-la em Gridania com qualquer classe de luta no nível 60. As de Craft e Gathering não contam. E falando de classes que dão dano, bora recapitular? A primeira classe tanque que dá mais dano com certeza é a Gunbreaker, seguido de Dark Knight, Warrior e Paladin. As classes que são liberadas desde o início do jogo são Marauder e Gladiator, lá na criação de personagens. Depois vem a Dark Knight em Heavensward e por último a Gunbreaker em Shadowbringers. Pela Gunbreaker poder ser liberada em Gridania, talvez você consiga liberar essa classe antes da Dark Knight, já que a Dark Knight está atrelada ao mapa de Ishgard. E para liberar Ishgard, você tem que fazer muitas missões de história e muitas missões secundárias para liberar essa área. E agora que a gente recapitulou, bora de resumão? A classe que mais sobrevive sem a ajuda de um healer é a Warrior. A classe que tem mais defesa é a Paladin, por conta das suas habilidades especiais, como Holy Sheltron. A classe que dá mais dano é a Gunbreaker, e a mais utilitária é a Dark Knight, por conta de ter 3 habilidades de mitigação que são compartilháveis. O quê? De forma resumida, mitigação é toda habilidade que ajuda a diminuir o dano que você recebe. Mas calma, que eu vou explicar mais sobre elas daqui a pouco. Tá, mas e qual classe eu escolho? A mais roubadinha com certeza é a Warrior, não tenho que tirar. Mas, sinceramente, eu escolhi a minha, sabe como? Estética. Sim, eu fui na que eu mais gostava por achar mais bonita. Sobre status, não se preocupe muito, porque a cada atualização uma coisa ou outra muda, e aí você vai ficar trocando de, por exemplo, Warrior pra Paladin, depois você vai pra Gunbreaker, depois você vai pra Warrior de novo. Então, olha, vai conforme você achar mais legal para sua gameplay. Esquece status. Bom, agora vamos para o básico. 3 coisas que você precisa saber ao ingressar como tanque. Primeiro, tanques sempre precisam estar na linha de frente, e são eles que medem o ritmo das dungeons. Afinal, são eles que geram mais agro, ou pelo menos deveriam. Por isso, sempre confira se seu buff de Emit, que é o agro como é chamado no Final Fantasy, está ativado ao começar uma instância nova. Segundo passo, sempre mantenha os inimigos do lado oposto dos seus aliados, porque primeiro, ajuda os danos de corpo a corpo a causarem mais dano, e segundo, evita que seus aliados levem dano em área. Muito comum em trials como da Shiva e do Titan. Terceiro passo, existem 2 formas de você realizar uma dungeon, puxando poucos monstros ou puxando muitos monstros. A técnica de puxar muito monstro é também conhecida como walling, de wall, parede. Essa técnica consiste de você pegar todos os mobs que estão numa área e puxá-los até a última parede, área que está desbloqueada para que você possa andar. É importante ter um equilíbrio entre o quanto você puxa, porque, principalmente nos níveis mais baixos, é difícil de curar danos muito altos. Por isso, sempre confira se seu healer está dando conta ou se ele está tendo alguma dificuldade. Você pode fazer isso facilmente segurando a letra V ou girando sua câmera. Bora dar uma olhada nas habilidades fundamentais de um tanque? Você já conheceu o skill que aumenta agro, o Emit, mas também existem outras habilidades que são fundamentais para sua batalha. Elas são dano em área, dano à distância,
Provoke, Voke e Interject. O dano em área ajuda a garantir que todos os mobs estejam te focando na batalha. Sempre leve em consideração a lista de monstros à sua esquerda. Em vermelho são os que estão com você, o amarelo é que estão perdendo o agro e o verde são os que estão te ignorando. Nos níveis iniciais, recomendo usar pelo menos 2 ou 3 vezes essa habilidade para garantir que o agro não saia e vá caminhando aí para o seu dano corpo a corpo ou healer. O dano à distância é uma habilidade liberada com as suas missões de classe. E ela tem um alcance muito menor que o Provoke, mas não tem cooldown. Já o Provoke, além de causar uma grande quantidade de Emmet, tem um range bem grande. Alguns jogadores usam essa habilidade para roubar o boss de um outro jogador. Por quê? Não faço ideia. Mas você pode usá-la para salvar um tanque quando ele está com muitos stacks de debuff, ou quando ele está quase morrendo para um monstro e o seu healer não está dando tanta conta assim. Outra forma de você usar Provoke é trazer outra onda de inimigos sem necessariamente sair do lugar. Você pode notar que tem uma linha bem fininha entre os mobs, então isso significa que se você puxar um, todos os outros que estão conectados nessa linha vão vir junto. Isso vai te ajudar na rotação e também vai facilitar para o seu dano corpo a corpo a não dar tanto. E antes que eu me esqueça, a Interject é uma skill que silencia seus inimigos. Ela serve para parar qualquer skill que pisca. Agora que você sabe o básico, que tal começar a praticar? Vamos começar com uma dungeon de nível baixo, Sastashi. Primeiro passo. Confira se seu buff de Emmet está ativado na sua área de buffs. Passo número 2. Puxe seu primeiro mob com seu ataque à distância, ou simplesmente ande até lá e use seu ataque em área pelo menos 2 vezes. Passo número 3. Observe se tem algum inimigo faltando na sua lista, que geralmente fica no lado esquerdo da sua tela, ou simplesmente dá uma olhadinha por cima. Você pode sempre usar também a tecla V para virar a câmera. Passo número 4. Use esse buff de mitigação conforme achar necessário. É recomendado não usar todos de uma vez, porque o cooldown é bem alto. Algumas classes têm mais opções do que as outras, como a Paladin, e algumas levas machucam mais do que as outras. Por isso, não existe uma forma certa de usar mitigação. Use conforme você achar necessário. E quando que as levas machucam mais? Um grande exemplo é em Stone e Vigil. Os cristais de gelo dão muito mais dano do que os outros monstros. Por isso, é normal você acabar usando quase todas as suas mitigações ao enfrentá-los. É esse equilíbrio que você precisa alcançar, mas calma. Todo mundo erra e, sinceramente, até hoje eu não sei direito. O importante é você aproveitar essa jornada. E sabe aqueles marcadores que ficam na sua cabeça quando você enfrenta chefões? No início, eles têm uma linha bem padrão. Mas depois, quando você vai avançando, nas traias de 60, 70, 80, você vai ver que às vezes acontecem algumas exceções. Isso porque o Final Fantasy acha que é interessante você conhecer a luta, não ficar sempre na mesmice. Mas vamos lá, como a gente está começando, eu vou te mostrar 3 marcadores que são importantes para você. O primeiro é em área, o mais padrãozinho. Tem uma flecha na sua cabeça e mais algumas flechas no chão. Ela pode ser tanto quadrada quanto redonda. Isso quer dizer que você tem que agrupar com seu grupo, não fugir dele. Outro marcador é aquele que é somente uma flecha na sua cabeça, não tem nada no chão. Isso quer dizer que é um destaque do tanque, não dos seus aliados. Por isso, se você jogar, por exemplo, como dano, você vai ver que ele nunca acontece com você, porque ele só vai somente no que tem mais agro, no caso, o tanque. E por último, mas um pouquinho mais raro, então se você esquecer dessa, nem se preocupa, é o que tem 2 bolinhas na cabeça. Essas 2 bolinhas significam que os 2 tanques precisam estar juntos. No início, nas primeiras trials, nos primeiros dungeons, você não vai ter um grupo com 2 tanques. Mas depois vai acontecer, então é bom você já estar antenado do que ela significa. Você consegue sobreviver tancando sozinho, mas se seu equipamento for muito baixo, ou você não usar habilidades como Black Shield ou Holy Sheltron, você pode acabar morrendo. Então não se desespera se o tanque não te ajudar, tudo bem, se te ajudar, melhor ainda. Esse guia é para te ajudar a ser um tanque melhor, mas isso não quer dizer que você precisa ser melhor sempre. Combinado? Bom, antes da gente encerrar, vou te contar um pouquinho mais sobre as habilidades do tanque. O Provoke não funciona em feites, aqueles eventos que ocorrem no meio do mapa.
Então é bom você criar o hábito de depender mais do ataque à distância do que o do Provoke para iniciar suas fights. Outra skill muito útil é a da investida, que libera um pouquinho mais tarde. Cada classe tem seu tempo, e algumas vão ser bem mais tarde que as outras. Para conferir essa lista, Dark Knight libera no nível 54, Gunbreaker libera no nível 56, Warrior no 62 e Paladin no 66. Bem tarde, né? E por hoje é só. Espero que esse guia tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, é só me chamar nos comentários. Ah, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E se não te fizer falta, você pode doar qualquer quantia via Pix, esse QR Code aqui em cima. Boa caçada e até a próxima!